Por gentileza, tomem seus assentos para a gente poder começar o 102º Bom Dia TI. A gente agradece inicialmente a presença de todos vocês. É sempre muito bom ver essa casa cheia para estar aqui discutindo os temas de interesse do setor. E também agradecemos os nossos patrocinadores, a Algar Telecom, a Bitcom, a Metadados, Ceprorx e também os nossos apoiadores, a Vinícola Lovatel e o Círculo Saúde. E também destacamos o nosso patrocinador de gestão, Sicredi. Reforço que temos bastante material nas nossas sacolas, então, por favor, deem uma olhada lá. Tem materiais sobre cursos que a gente está realizando. Estamos realizando um curso de blockchain, que vai começar nos dias 23, até vou passar aqui um pouquinho para vocês verem, dia 23 e dia 30. É numa segunda-feira, vai ser lá na UX, um curso de 16 horas para conhecermos mais sobre as aplicações de blockchain. Tá? Muito relacionado com criptomoedas também, mas esse curso ele não tem a pretensão de trabalhar relacionado a criptomoedas, né? A gente quer ver outras aplicações voltadas à integridade de documentos, em especial, que vão ser trabalhadas nesse treinamento. Então, fiquem atentos, o material está aqui. A gente está lançando hoje, oficialmente, esse curso, vai ser por e-mail, e a gente acredita que rapidamente vai preencher. Então, quem tiver interesse, faça rapidamente essas inscrições, né? Convido agora o presidente Juremir para fazer a sua saudação. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. É uma alegria muito grande ver de novo, né, a casa cheia. Isso para nós é uma alegria muito grande mesmo. Tem alguns recados hoje. O primeiro deles é sobre a consulta popular. Né, vocês devem ter recebido por e-mail ou visto nas nossas redes sociais a questão de votação. Né? Isso aqui é uma grana que o governo divide no Estado pelas regiões dos Coredes, né? E o nosso, então, está nesse espaço aí. A votação, claro, né, é o número 3, tem que ser aquela votação pedindo, né, fazendo a parte da pedição, né, que é o número 3, que é sobre os arranjos produtivos locais, ou os APLs, que é o caso do Trinopol. Tá? O acesso é o vota.rs.gov.br, e aí lá tem que informar a título de eleitor. Se vocês não lembram, tem um linkzinho para ajudar vocês a buscar o número do título de eleitor. Tá certo, gente? Outra coisa que a gente vem construindo já desde o início do ano, e agora tomou forma definitivamente, né, que foi a gente sempre fez o Innovation Day, né? A gente fez 5 Innovation Days, a HDI fez 2 fóruns da HDI, 9 fóruns de inovação da SIC, e a gente, lá no início, resolveu sugerir que a gente se juntasse e criasse um evento só de inovação. O Innovation Day, que vai ser dia 10 de outubro, é uma construção dessas 3 entidades. Foi um trabalho bem legal de fazer, é um trabalho bem diferente. A gente tem uma maneira, cada entidade tem a sua maneira de conduzir as ações, e aí o trabalho foi a gente orquestrar essas ações entre as 3 entidades. Junto de nós, hoje, representando a HDI, o presidente, né, o Fernando Hansen, ele vai agora fazer umas palavrinhas e uma apresentação do Innovation Day para nós. Bom dia. Vou ficar aqui em cima. Ou como se fala cá em colônia, né? Como se fala aqui na minha colônia, quando a gente cresce o cabelo e a voz começa a ficar mais grossa, que a gente está crescendo, né? Então, desculpe aí pela voz, realmente os climas de Caxias têm sido bastante emocionantes nos últimos dias. E para não deixar de ser emocionante, a gente também gostaria de apresentar para vocês algo de novo que está nascendo,
que é o nosso primeiro Innovation Day, feito aí por 3, 4 mãos, e a gente gostaria de reforçar alguns pontos com vocês. Realmente está fantástico, tem sido bastante divertido e emocionante essa criação aí diferente entre 3 grandes entidades, onde o principal foco é o protagonismo, é o trabalho colaborativo. E os associados é que são os principais atores que a gente quer trazer para esse ecossistema. Esse é o principal objetivo. Então, gostaríamos de convidar vocês para o dia 10 de outubro, no Intercity. Nós estamos esperando lá 450 congressistas associados. São mais de 12 palestras. A gente vai apresentar alguns nomes as quais a gente já conseguiu firmar. Na semana que vem, possivelmente, a gente anuncia mais 2 keynotes, que serão bem atrativos também. O primeiro, então, é o Maurício, da Startse. Aqui eu acho que a gente pode pular recomendações e tudo mais. Ele é o autor do livro Incansáveis, está na 5ª edição. Ele vai falar com a gente, interagir online, direto dos Estados Unidos. Então, possivelmente, ele será no início da tarde, né? Para logo depois do almoço a gente acordar e bem legal. Uma pessoa, enfim, best-seller no seu livro Incansáveis. Então, o nosso primeiro keynote. Dando sequência, aí a gente tem alguns outros atores. A Rejane Toigo, fundadora da Like Marketing, Eduardo Tavares, da Softplan, uma empresa de Santa Catarina, uma das líderes do seu mercado, ele é head de sucesso do cliente. Sandrina Gruba, minha colega no SWAB da HDI em São Paulo, ela hoje está como head de CS do grupo Conta Azul, então vem também de Santa Catarina para cá. Na sequência, o Daniel Duarte, fundador do Design Buzz, eles têm aí 3 metodologias para impulsionar o crescimento e a inovação dentro das organizações. Teobaldi, CEO da Criativando. Recentemente ele participou do Shark Tanks, onde ele teve um aporte de 450 mil. Então estará dividindo com a gente a sua história nesse processo todo. Aquele japonês Inshi, me desculpe se eu falei, enfim, alemão com gringo, falar em chinês é triste, né? Enfim, então, ele é um CEO que ele procura buscar a tecnologia e inovação na China e de que forma isso pode afetar o ecossistema no Brasil, além de ser um investidor em startups no Brasil e China. Dando sequência, temos mais alguns nomes que firmaram esta semana. Por favor, me ajude. Emanuel Campos, então ele tem mais de 19 anos aí de experiência em manufatura 4.0, impressoras 3D, então estará dividindo com a gente também nesse segmento de indústria 4.0 e a impressão 3D, como afeta os negócios das nossas operações. Bruno Giacomelli, recentemente nós conseguimos trazê-lo para cá. A Nubank, quem usa Nubank aqui? Então, descarta qualquer apresentação, né? Mas, realmente, a Nubank, para esse tipo de serviço, eles são bastante restritos por questões de política e governança, porque todos nós somos usuários dessa plataforma e desse novo modelo. E, recentemente, também o Bruno, que é diretor, né, da Latam, da Ambev, então, também mais um segmento de indústria, a qual estará dividindo toda a sua experiência à frente desse grande grupo. Então, realmente, é um portfólio de palestrantes experts de altíssima qualidade, relevantes, que poderão estar dividindo com a gente seus cases para que a gente possa aplicar na nossa operação, para que a gente possa aplicar na nossa vida. Tem histórias lindíssimas aí que serão divididas. Enfim, gostaríamos novamente de convidar todos os associados. Então, os atores principais são os associados, SIC, Trinopolo e HDI Rio Grande do Sul. Nós temos chaves específicas de desconto. O primeiro lote encerra-se dia 10 de setembro, se eu não estou enganado. Então, corram, aproveitam que realmente... E tem outras atrações. Eu vou dar um spoiler aqui, posso? Tem outras atrações. Então, a gente vai ter estande de frutas, chocolates, cafés, sorvetes. E, ao final, como é a semana que antecede a Semana do Blues, o Festival de Blues, nós teremos o encerramento com uma banda de blues também. Então, vai ser um evento, eu me arrepio, porque realmente a gente precisa mostrar para a nossa região que é possível, primeiro, fazer um trabalho colaborativo e também que é possível a gente atrair olhos para a nossa região.
Então, é isso que a gente quer mostrar neste evento. Por favor, participem. Muito obrigado. Então, gente, só para reforçar, né, de antemão, eu já gostaria de agradecer aos patrocinadores, né, já está no site ali, mas é muito importante porque é em função desse povo aqui também que a gente consegue organizar um evento desse tamanho. A média do nosso público nos eventos era em torno de 200, 250 pessoas. A ideia desse ano foi dar o primeiro passo dele ser maior, e a ideia é que ele seja um ponto de partida, que os próximos a gente consiga fazer com um espaço maior e com mais congressistas. E reforçar de novo aqui que o Fernando falou, que é essa questão de presença. É muito importante, a gente sabe que é o mês que vem, né? Está logo ali, né? Então a gente tem feriado, né? Em setembro tem feriado, que parece que quando tem feriado o mês vai mais rápido. Então, por favor, divulguem, tragam congressistas, apresentem a amigos. É muito importante agora a presença de todos. Tá? Muito bem. Queria também agradecer a presença do Matheus e a disponibilidade, né, de estar palestrando para nós. E na sequência aí, tá? Obrigado, gente. Obrigado, Joremir. Obrigado, Fernando. Realmente está bastante bacana. Lembro que tem esse material também dentro das sacolas, tem o QR Code para facilitar o acesso ao site, para ver a programação completa e também para fazer as inscrições. Lembro também que dentro da sacola tem uma ficha de avaliação. Para nós é muito importante que vocês avaliem o evento e aproveitem a ficha também para deixar sugestões de temas ou ações que a gente possa trabalhar. Outra questão, a gente está gravando o evento, isso já é visto de todo mundo, mas ele está sendo, depois de umas 3, 4 semanas, eles estão sendo disponibilizados no nosso site, tá? Então, precisa de tempo de tratamento, mas acesse o nosso site, está com cara nova. Próximos mês a gente faz uma apresentação um pouquinho das funcionalidades, enfim, mas está bem interessante e os conteúdos estão sendo postados lá. Tema de hoje, empresas ágeis, ser ou não ser, eis a questão do século XXI. Vamos filosofar, Matheus? O Matheus Pivetta, ele é sócio da Súria, Gestão para um Mundo Digital. Ele é formado em Publicidade e Propaganda, pós-graduado em Marketing Estratégico pela ISPM, ministra disciplinas dos cursos de pós-graduação em Comunicação Estratégico no Centro Universitário Metodista de Porto Alegre, também disciplinas de pós-graduação na Uniriter, tem experiência em gestão de comunicação e planejamento estratégico, e, após a formação de publicidade em propaganda, já atua em agências de propaganda, veículos de comunicação, sempre na área de planejamento, comunicação e marketing. Esse tema é muito interessante, nós vivemos num mundo muito VUCA, como se usa bastante, né? E ser ágil ou ter pressa, não sei. Vamos filosofar e vamos conversar contigo, então, Matheus. Valeu. Obrigado. Vou botar meu cronômetro aqui, porque às vezes eu me emociono, né? Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu estava pensando em várias coisas para falar hoje. E a primeira coisa que eu sempre gosto de dizer é que eu me sinto meio infiltrado justamente quando eu falo com o público DTI. Porque, tu vê, eu sou publicitário, trabalhei com marketing e comunicação e tentei ser da área de tecnologia da informação, fiz 5 semestres de sistemas da informação e não consegui programar nenhuma linha de código. Então, eu achei que era mais saudável para mim ir para outra área. E a área da agilidade, na verdade, muito bem colocado pelo Edson, ela se questiona muito justamente sobre isso, ser ou não ser, ou será que é entregar rápido, será que é fazer rápido, o que é essa questão? Quantos de vocês aqui já atuam, já trabalham, têm experiência com métodos ágeis ou com algum tipo de metodologia ágil? Tá meio a meio. Beleza. Já foi, mas falando um pouco da Súria, só para a gente começar esse papo, e aí eu fiquei pensando, cara, sempre ensinam a gente, né, que quando tu vai falar para um público diverso, tu faz uma piadinha para quebrar o gelo.
E aí eu pensei, cara, que piada eu vou fazer porque está muito frio, né? Então, trocar o café por uma piada, acho que foi melhor deixar o cafezinho quentinho aí, que é muito melhor. E a Súria, hoje, ela trabalha... ela surgiu, na verdade, desenvolvendo software. Há muito tempo atrás, em 2001, coincidentemente, bem na época em que o Manifesto Ágil surgiu, a Súria iniciou sua trajetória e ela veio se movimentando ou se reinventando ao longo desses anos, justamente em cima desse universo VUCA, desse mundo VUCA. E a Súria era desenvolvimento de software, e no momento que a Súria começou a desenvolver software e os clientes começaram a olhar para a Súria e pensar assim, eu não quero mais o teu software, não quero mais o produto que tu está entregando, eu quero entender como que tu consegue, como que vocês conseguem fazer isso de uma maneira rápida e com muito poucos erros lá no final, e com a equipe enxuta. E aí que o meu sócio despertou e disse, opa, então eu vou começar a falar sobre gestão. E a TI, por muitos anos, pilotou o metodologias ágeis dentro da própria TI e foi demonstrando uma capacidade que as empresas até então não tinham observado. A TI ficou por muito tempo pilotando metodologias ágeis, entregando software que as pessoas pediam, mas não sabiam realmente se aquilo lá tinha valor. Isso está mudando. Alguns dos nossos clientes que a gente tem atendido têm ajudado a fazer essa transformação toda. Então, foi algumas experiências que a gente acaba absorvendo e entendendo alguns pontos. Então, hoje eu quero conversar com vocês muito sobre isso. O que a gente aprendeu com grandes empresas ou com nem tão grandes empresas assim, mas que as dores são as mesmas quando se fala em agilidade. Hoje a gente não vai falar, por exemplo, da entrega de software, porque eu nem tenho essa competência, um cara que nunca programou, como é que vai falar de entrega de software? Mas a essência disso é muito legal. Por quê? Quando a gente fala em agilidade, no mundo tradicional, no mundo como a gente encontra hoje, a agilidade parece que virou um adjetivo para uma empresa moderna, ou virou um adjetivo para dizer, não, eu estou construindo, estou fazendo, estou olhando para o futuro. Mas, na verdade, o que muito acontece é que as empresas elas são departamentalizadas. Ou concordam comigo que as empresas ainda vivem nos seus silos, ainda vivem cada um por si. E aí eu faço uma brincadeira que, na verdade, não é minha, eu copiei do Klaus, que ele diz assim, uma empresa, para ser ágil, não depende só de um ou outro departamento sendo ágil, porque é a mesma coisa que se uma empresa fosse esse teclado e a gente pedisse para essa empresa, nós como clientes, me escreve uma carta apaixonada, me escreve uma carta de amor que eu quero entregar para minha mulher, para o meu esposo. O que acontece numa empresa que tem departamentos ágeis? Cada departamento é uma parte do teclado. E cada departamento vai entregar o mais rápido possível aquilo que ele sabe fazer. Ou seja, vai ser uma disputa de entregar cada vez mais letras. Para ficar mais claro, é mais ou menos isso aqui que acontece. Cada departamento... Tá, agora ficou um pouco apavorante. Mas cada departamento tenta fazer o mais rápido possível a tarefa ou a meta que lhe foi dada e passa adiante. O problema do outro, isso não é uma agilidade. Isso não é business agility, que é isso que a gente vai falar hoje. Ser ou não ser ágil está chegando a um ponto de não mais ser uma opção, mas ser uma necessidade para uma sobrevivência para o futuro. É forte isso, eu sei que vai parecer uma palestra desmotivacional, mas não quero desmotivá-los, pelo contrário, mas verdades têm que ser ditas. Esse tema é tão forte que agora em Washington aconteceu o Agile Conference, maior conferência de agilidade no mundo, falando justamente sobre isso, o futuro da agilidade. E a gente esteve lá, dois parceiros nossos, o meu sócio palestrou lá no tema do futuro da agilidade. A gente está trazendo esse debate para o Brasil. Aí eu vou fazer um merchanzinho, já que, né, vou aproveitar o espaço. Em São Paulo, no dia 18 de setembro, é gratuito. Quem estiver por São Paulo, quem tiver a oportunidade de estar lá, vai ser um evento bem legal. A gente trouxe uma galera que fala sobre a business agility, como que isso é implementado nas empresas, como que eu, principalmente,
lidero isso dentro das organizações. É muito difícil liderar times ágeis, é muito difícil liderar e inspirar com que pessoas sejam empreendedoras dentro das próprias empresas. Ou não. Ou é fácil. Ou aqui em Caxias eu sei que é fácil, né? Não é muito fácil. Business Agility, então, para a gente entrar no consenso, é uma capacidade de experimentação rápida para descobrir estratégias que apoiarão a visão a longo prazo. Não é isso que a gente busca a todo momento quando a gente está fazendo planejamentos estratégicos, quando a gente está querendo a colaboração, quando a gente está buscando envolver as pessoas de uma maneira democrática para envolver todo mundo, para o quê? Para a gente experimentar rápido. Hoje em dia não dá mais para que a gente fique planejando durante meses e meses algo. O mundo muda muito rápido. As coisas são muito rápidas. A gente estava falando sobre ecossistemas de inovação. Eu estive em Portugal há uns 3 anos, mais ou menos. E aí eu cheguei para conversar com o Startup Lisboa e sentei na mesa, comecei a conversar e falei como um bom e velho brasileiro, dizendo, estamos fazendo. Nós dizemos, não, a gente está desenvolvendo um projeto assim, a gente está construindo isso. A reunião parou e a menina falou assim, se estás a fazer, volte cá quando estiver pronto. E acabou a reunião. Então, o gerúndio no mundo ágil é abominado. É a mesma coisa que eu chegar, governo brasileiro. Tem alguém do governo aqui? Pelo jeito, não. Então, vocês são mais ágeis. Governo brasileiro. Não, nós estamos fazendo obras da Copa do Mundo ainda. Então, a ponte está 99% pronta. Aí, se tu vai para o século XX, gerenciamento de projeto tradicional, tu diz, legal, entendi o status report desse projeto. Vai para o hoje. Eu posso atravessar o carro ali? Tem valor para mim, 99%? Não, não pode passar carro. Cara, 99% não me diz nada. Definição de pronto. Essa é a questão da agilidade. Muita gente vem falando sobre isso. 2 institutos que a gente gosta muito de olhar, Business Agility Institute. Ele traz um negócio muito legal, que parece que é muito novo, né? Parece que alguém descobriu o mundo quando botou o cliente no meio. Cara, que engraçado, né? A gente sempre fez coisas para quem, né? Talvez para nós mesmos. Mas o cara faz uma figura bonitinha, bota o cliente no meio, cria um instituto e agora está tudo certo. O outro cara traz a agilidade de negócios como uma grande mudança, isso que impulsiona. E aí o vértice começa a envolver o quê? Pessoas, cultura, liderança, estratégia e governança. Cara, alguma coisa aqui não é tão novo assim. Fora botar ágil em tudo, né? Então, aqui ficou um pouco mais publicitário aqui, né? Então, tudo é ágil. Então, a gente podia dizer que hoje, cara, tivemos café ágil, vamos ter um pãozinho ágil, vamos ter um vinho ágil. Então, a gente começa a ter ágil para tudo. Mas o que eu quero dizer é, a essência do Business Agility é buscar aceleração. E como é que eu acelero alguma coisa? Concordam comigo que, dentro das suas empresas, não preciso fazer nenhum mapa, não preciso trazer PGQP, não preciso trazer ISO 9001, mas, com certeza, nós temos desperdícios no nosso dia a dia. Seja os princípios do desperdício do Lean. Um departamento longe do outro que eu preciso me relacionar, então eu tenho que ou levantar, mandar um e-mail, ir lá fazer, não sei o quê. Tem desperdício no nosso dia a dia. O que a gente hoje busca com a agilidade no negócio? Eu tenho um cenário atual, que eu tenho alguns resultados que são indesejáveis. Não vou dizer que vocês estão errados ou que as empresas estão erradas, mas a gente entende que a gente tem um custo de oportunidade. No modelo tradicional, a gente mantém o status quo e pensa linearmente, manutenção, faz melhorias somente. Vou aprimorando o meu produto. Então, eu tenho lá o produto, vamos pegar o vinho. Eu tenho o vinho X, agora eu mudo o rótulo, agora eu mudo a garrafa, agora eu faço uma coisinha a mais, agora eu invisto em marketing, e eu vou crescendo linearmente. Hoje se fala em crescimento exponencial. Se eu quero ser exponencial, como é que eu faço isso? Eu invisto em capacidades. Qual a capacidade que a minha empresa necessita ter
para que eu possa antecipar o retorno sobre o investimento. Ou melhor, antecipar a conquista desse resultado. Concordam que inovação não tem como ter ROI, né? Ou se alguém aqui nessa sala tiver um modelo para calcular ROI sobre inovação, fala comigo, a gente vai fazer um esquema aí e vamos ficar rico. Porque não tem. Porque é um mundo desconhecido. E aí, se eu fizer inovação objetivando ROI, imaginem vocês sair hoje aqui, descer para Porto Alegre, ou eu fazer isso, dirigindo, olhando para o retrovisor. Eu não vou olhar para frente. Eu vou dirigir só olhando para o retrovisor. Olha lá, tem um caminhão vindo. Se ele dobrar, eu dobro. Se ele dobrar, eu dobro. Buf! Não rola. É assim que a gente pensa em inovação hoje em muitas empresas. Então, eu preciso desenvolver, eu preciso evoluir. Quem aqui conhece os princípios de priorização que Noria Kano trouxe? É mais ou menos isso aqui que a gente projetou de uma maneira diferente. Ou pirâmide de Maslow, que Maslow nunca fez pirâmide, mas todo mundo conhece como pirâmide de Maslow. Temos necessidades básicas dentro de qualquer empresa. Temos uma necessidade de desempenhar. Opa, aqui já começo a ficar um pouco mais moderno. E tem necessidade de encantamento. Todo mundo quer, mas ninguém faz aquilo lá. Ou poucas pessoas, ou poucas empresas focam lá. O que eu quero dizer com isso? Se a gente usar esses três pilares, imaginando que, ao longo do tempo, com o nosso legado, com a nossa história da empresa, a gente teve ações para trazer recursos. Concordam que em TI vocês devem perceber muito que aqui é onde gera o principal problema que vocês resolvem hoje, que é débito técnico. Cria legado, investe em estrutura, investe em recurso, botou um puta dinheiro ali. Ah, mas agora o mundo mudou. Ah, mas eu já comprei o Data Lake lá. Mas a gente... não posso mais tirar. Fica aqui, débito técnico. Por quê? Porque a gente não começa a imaginar o recurso gerando capacidade e gerando resultado. Ou melhor, a gente acha que só pelo um recurso colocado vai me gerar automaticamente resultado. Hoje a gente fala que um recurso tem que gerar uma capacidade desproporcional àquele recurso. Airbnb, Uber, meras semelhanças não são coincidência. Para o quê? Para a gente pegar e encantar. Diferencial competitivo, resultados alavancados. Diferencial competitivo é um termo tão moderno quanto o nome para ralar. Quem conhece a administração moderna aqui sabe que para ralar até morto já foi, né? Já acabou, já passou desse planeta. E ele trazia diferenciais competitivos dentro das empresas. O importante é que a agilidade não vai vir substituir as velhas ou tradicionais ferramentas de gestão. Elas coexistem, tanto que todas os modernos conceitos de agilidade ou gestão hoje são baseadas não em reinventar o que já foi dito, mas botar em prática com valores, crenças e valores. É muito diferente. O exemplo está aqui. Alguém já leu A Máquina que Mudou o Mundo? Recomendo fortemente. Conta toda a história. Isso aqui foi uma pesquisa feita pelo MIT. Eles investiram 4 milhões em pesquisa para chegar nesse resultado. Então, pagar 50 pila o livro está barato. Eles pagaram 4 milhões, então está legal. E eles mostram toda a história, como que a Toyota desenvolveu o sistema Toyota hoje, o Lean. E olha que engraçado, daí chega um cara, rouba o negócio da Toyota, coloca em startup, e ele mesmo reconhece que o Lean Startup era muito conceitual e traz o pragmatismo dentro das empresas, no próximo livro dele, que é o melhor livro, inclusive. Se alguém não leu o Lean Startup, leia o outro que já está bom. Que ele traz esse pragmatismo. Ele conta ali que ele foi na Toyota, foi convidado para ir na Toyota, e disse que ele tremia, porque, estou chegando aqui onde os caras inventaram o Lean, e eu fiz o livro Lean, roubei dos caras, e os caras disseram assim... É muito legal, porque a Toyota sabia o que tinha que entregar. Gravem isso. A Toyota sabia o que ela tinha que entregar. Ou seja, ela tinha que entregar carro. E ela faz muito bem isso. Se ela mudar o conceito de negócio dela e começar a entregar mobilidade, vocês acham que o Lean vai ajudar o que elas estão fazendo hoje? Talvez não.
E ele traz como que eu descubro o que é valor, independente do produto que eu faço. É um desafio diferente, é uma mentalidade diferente. E ser ágil não é apenas garantir que os trabalhos sejam feitos rapidamente. Por exemplo, pegando o caso hoje que a gente está no frio aí. Nem tão frio assim, né? Cara, ele foi muito ágil. Ele foi rápido, ele fez... Cara, ele não pensou... Ele não foi empreendedor, como a gente conhecia. Sabe aquele empreendedor? Acordei, vi um problema e pá! Vou resolver esse problema. Tudo bem. Eu gerei um outro problema. O que eu quero dizer é que a agilidade hoje no mercado, ela vem muito como... Vocês em TI devem ter ouvido já falar sobre isso. Inclusive, eu não vou ir contra o Gartner, porque está gravando aqui. Mas o Gartner traz o bimodal e diz que a gente pode... que o ágil está lá na ponta para entregar rapidamente. Pensamento ágil está no descobrir o problema. Também. Então, eu trago aqui para vocês 4 nobres verdades que a gente descobriu com todo o tempo que a gente vem trabalhando. Deixa eu ver, falando em tempo, deixa eu ver se eu tenho tempo. Eu não consegui ver, então eu tenho. 4 nobres verdades. Primeira delas... ou quer dizer, eu vou dizer de onde a gente roubou. Agora eu vou dizer. Vocês conhecem o Siddhartha Gautama? Meu sócio disse que o Siddhartha Gautama foi o primeiro coach da humanidade. Porque ele descobriu essas 4 nobres verdades no momento que ele saiu do seu castelo, sentou embaixo de uma árvore, meditou e começou a observar as pessoas e entender que as pessoas sofrem. A gente está apegado ao sofrimento. Sabe aquela... Bom, vocês devem ter aqui tipo aquela nona ou aquela tia, né, que diz assim: a vida está difícil, meu filho. Está sempre ruim, mas está sempre ali, né, chazinho. Cara, a gente se apega a um sofrimento. E todo sofrimento empresarial tem causas. A gente tem que entender essas causas. O que eu quero dizer é que, primeiro, empresas são capazes de sofrer ou são as pessoas que sofrem? Vocês conseguem chegar em casa e dizer assim, chegar para o marido, para a esposa e dizer assim, amor, aquela empresa está sofrendo, mas eu estou bem, né? Eu estou super feliz, a empresa sofre. Não, a gente sofre. Nós sofremos. E qual o sofrimento de vocês? Eu queria entender, porque a gente tem aqui, eu estava falando, tem café, informação e interação. Se eu ficar só falando aqui, a interação não vai rolar. Que sofrimento que vem na cabeça de vocês? Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Não é autoajuda, tá? Não vai ser autoajuda, a gente não vai chorar aqui, se abraçar e dizer, agora nós vamos. Vai ser business. Não? Nada? Nenhum? Então, tudo bem, então, aqui, né? Eita, eu adoro Caxias, cara, porque eu vi o PIB de vocês que só crescendo. Deu uma quedinha em 2016, me sopraram que pode ser que deu uma sonegada ali nos impostozinhos, mas aí logo em seguida vocês retificaram o imposto de renda e começou a subir de novo. Estou brincando. Mas e aí? Eu vou ajudar. Se fosse uma pergunta diferente, então, não vou falar em sofrimento. Se vocês lessem alguma dessas coisas aqui, eu destaquei uma, porque é a que eu acredito que tem mais fit com muitas pessoas. Mas vocês se perguntam, vocês como líderes, vocês como colegas, como é que eu estimulo pessoas a trabalhar comigo, a pensar de uma forma mais empreendedora? Sim ou não? Sim. Como é que eu desenvolvo novos produtos, serviços para novos mercados e para clientes, sem perder os clientes que existem? Puta, isso aqui é uma dor forte, né? Tu chegou viveu isso agora. Como cobro responsabilidade das pessoas que trabalham do modo empreendedor sem colocar o meu negócio em risco? Porque se eu falar em inovação, às vezes eu vou dizer assim, qual é a empresa que o senhor trabalha? Santa Maria, minha cidade. Nasci em Santa Maria. Tu viu? Acertei a pessoa. Rapor na hora. Cara, a gente é foda, né?
Eu vi que tinha sintonia. Então, Santa Maria, a melhor cidade do mundo, né? Inclusive. Tu não é desafiado com isso? Quando a gente diz assim, cara, nosso negócio... O que vocês fazem? Vamos lá, vamos pegar o exemplo. Obrigado. Não é desafiado a todo momento sobre isso? Todo momento. E eu consigo criar uma cultura... Aí vem, por isso que eu grifei essa. Consigo criar uma cultura que equilibra as necessidades do negócio existente com novas fontes de crescimento. Ih, aí pegou. Porque pegou tudo aqui, né? Cultura, necessidade, negócio, novas formas de crescimento. Todo mundo quer crescer. Mas eu estava falando agora no café ali com um colega que como é difícil sair do quentinho, né? Principalmente num dia frio como hoje, assim, tu sai do quentinho. Então tu quer crescer. Mas eu ouço muito, a cultura não deixa. Aí a gente chega nas empresas e diz assim, que legal, a cultura não deixa. Vamos fazer o seguinte, cara. Pega um café e traz a cultura para essa sala e vamos conversar com a cultura. Chama ela, vamos perguntar por que ela não deixa. Aí eu não, mas para aí, a cultura são as pessoas. Eu disse, tu é um ET, né? Então, se tu não é pessoa, tu não é cultura, quem tu é? Se são as pessoas, a cultura, às vezes a gente bota a culpa na cultura, mas, na verdade, nós temos responsabilidade por fazer isso acontecer. Crenças limitantes. Como é que deve ser o processo de transformação organizacional a fim de se mover na direção de uma forma de trabalho mais enxuta e iterativa? Interação e iterativo tem diferenças. Iterativo é continuamente. Concordam comigo que vocês devem ser absorvidos por rotina no dia a dia de vocês, certo? Eu quero inovar, quero fazer a inovação acontecer. Mas tem aquela reunião lá com o cara, tem aquela coisa que não sei o quê, mas puta, tem aquele problema que eu tenho que resolver. E aquele pepino, meu Deus, aquilo não dá para tirar. Bota a inovação para depois. Bota o papo do futuro para futuro. Então a gente está sempre falando do futuro sem falar do hoje. Perigo. Eu disse que é meio desmotivacional, mas a gente vai brincando junto. E se eu afirmasse que a empresa de vocês implantou, eu gosto de fazer implantou, porque parece que a gente pega um... Lembram quando a gente dizia que a gente vai entrar na internet? Quem aqui é do discador, fora ele ali, que ele é jovem? Quem aqui é do discador? Que a gente tinha que instalar o discador, o UOL, usar, sei lá o quê, e esperar e ficar torcendo, e aí vinha o teu irmão pentelho e puxava o telefone do gancho, pim, caiu. Que inferno. Não se implanta ou instala agilidade dentro da empresa. Porque olha só, se a gente for fazer isso, vamos dizer, nós somos loucos suficientes para chegar numa empresa e implantar ou instalar agilidade. Agora vocês são estimulados a trabalhar por experimentação rápida, cronograma mais curto, ou seja, ciclos curtos de aprendizagem, mas ainda não inovam. O que será que está acontecendo? Eu sou super ágil. Quem trabalha com agilidade aqui deve ter quadro de Kanban, deve ter rotina de Scrum. Né? Olha, uma está dizendo ali, tu é a pessoa que cola os post-its? Tu é a secretária dos post-its ou tu... Hã? Ama post-it. Sabe que tem alguns agilistas que a gente diz que são agilistas lagartixa. Sabe por quê? Porque eles vivem na parede colando post-it. Tem um monte, né? Mas a gente não inova. Óbvio. Imagina como é que funciona se eu tenho um desafio que é gigantesco, eu não fraciono o meu problema, mas eu diminuo o cronograma. Sabe aquele negócio assim, eu não sei o que tu vai fazer, mas eu preciso disso aqui em 3 dias. Muita gente já ouviu, né? É mais ou menos o que fazer isso aqui. Ó. Sabe Roma Antiga? César chegava e dizia assim, Jory, você vai ser livre. Vou te dar a opção de ser uma pessoa livre, se libertar da escravidão. Só passa por esse leão, sem arma nenhuma. Se tu viver, tá livre. É muito simples. E é assim que a gente faz com as empresas quando a gente chega sem dar capacidade para as pessoas executarem aquilo que a gente quer. A gente joga as pessoas aos leões e depois ainda culpa o time. O leão estava até velhinho já e matou essa galera.
Cara, é desproporcional à batalha. Muitas empresas se voltam para suas estruturas, mais um motivo. Se voltam para suas estruturas e funções conhecidas e formalizadas. Não tem uma semelhança com alguma coisa que vocês já viveram? Vamos inovar. Tá, mas o prazo está cortado. Não inova mais, só entrega. A gente volta e reduz a velocidade da resposta. Porque a gente ainda criou um débito técnico em hierarquia, a gente criou débito técnico em sistema, a gente criou débito técnico de tudo, porque a gente só vai acumulando. A gente fala dos acumuladores, mas a gente acumula recurso em tudo que é lugar que a gente passa. Nós somos acumuladores de recursos dentro das nossas empresas. É isso que a gente faz. Porque a natureza da vida é impermanência. Buda, novamente. Falando que, cara, a vida é passageira, é impermanente. Eu não vou permanecer nesse plano. Mas eu não quero morrer, né? Então eu me protejo, eu me apego à permanência. Se eu me apego à permanência, concordam comigo que isso é crença, isso é um valor, isso é social. As empresas são um conjunto de crenças e valores. Se a gente não trabalhar com a cabeça das pessoas, não vai funcionar em nada. Que lado vocês querem estar aqui? Esquerda, direita. Ou para vocês aqui, né? Direita ou esquerda? Ninguém vai dizer que quer estar aqui. Ainda mais se olhar isso. Mas a gente tem que desenvolver mindset. A gente tem que pensar como a Google, e pensar como Google e Apple ou qualquer outra dessas, é olhar um desafio, entender que a gente está no mundo da impermanência e abraçar essa complexidade, abraçar essa volatilidade, essa incerteza. Mindset de crescimento. Quem não leu esse livro, recomendo dar uma lida, nem que seja alguns pedaços, como eu fiz, assim, e trazer coisas bonitas e botar no slide. Estou brincando. Mas que ela fez um estudo com crianças e colocou crianças diferentes, identificou cada uma delas com um mindset de crescimento, um mindset fixo. Quando essas crianças passavam para um outro estágio, digamos, nosso segundo grau aqui, que tinha um desafio mais difícil, mindset fixo começava a repetir ano, começava a rodar, começava a desistir, começava a parar. Por quê? Era um desafio novo, então ela se sentia desconfortável. Putz, não é bem isso que eu aprendi. Eu não aprendi ciência como eu aprendo agora, então dava problema. Mindset de crescimento diz assim, cara, que legal, que coisa difícil, eu não sei isso, eu quero aprender mais rápido isso aqui. É muito diferente. Não é um pouco comum, também como a gente foi educado. A gente foi educado assim, a não questionar muito. A gente não foi educado a fazer perguntas. Nós fomos educados a ter respostas. Quem nunca, né? Essa expressão é boa. Quem nunca esteve numa sala de aula e falou, professora, eu não entendi isso aqui. Um colega disse, burro. E a professora, tu não presta atenção na aula, viu? Ele tem razão de te chamar de burro. Pronto, nunca mais pergunto na minha vida. Não posso perguntar, né? Porque eu tinha que acertar, não tinha que... E eu não estou dizendo que a gente tem que focar o erro. Eu estou dizendo que a gente tem que experimentar caminhos e a gente se ajudar a experimentar esses caminhos. Então, o que eu estava falando do mundo VUCA é justamente isso. Quem já ouviu falar em VUCA? Quem está acostumadaço com VUCA? Tá, algumas pessoas. O resto está na boa, tranquilo. A natureza VUCA, ela não vai mudar. Volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Velocidade da mudança. Eu não trouxe hoje nessa apresentação, mas eu gosto de usar o táxi como exemplo. O táxi demorou uns 30, 40 anos para ser desafiado. Quando veio o Uber, a cada ano o Uber foi desafiado. Cada ano. Inclusive agora com o carro autônomo. Então os motoristas de Uber também estão sendo desafiados. Volatilidade. É muito rápido. E as pessoas se adaptam rápido à mudança, adotam rápido essa mudança e se decepcionam mais rápido ainda. Concordo que quando chegou o Uber 99 ou qualquer um desses, vocês pegavam e dava 10 minutos para achar um carro. Vocês, pelo menos eu vou num carro, né? Não vou no táxi, aquele táxi com aquele cara lá que fede, que fuma, que o carro todo caindo aos pedaços. Hoje, se eu pego um 99 e digo assim, não achou ainda? Não, nem apertei para chamar o táxi. Nem apertei para chamar o carro. Eu já estou decepcionado com a tecnologia. Eu já quero que aquilo seja mais rápido do que o que eu penso.
Incerteza, eu não sei o que vai acontecer amanhã, depois. Em PNL tem uma coisa que é muito legal. O futuro, ele não existe. Olha só que legal, cara. É uma coisa que não parece óbvia, né? Mas o nosso cérebro ele não sabe distinguir isso. Então, quando a gente pensa lá na frente, incerteza, a gente sofre agora. E talvez isso nos paralise. Acostumem-se, a incerteza vai estar sempre desafiando. Complexidade são muitas escolhas. Big Data. Quem aqui trabalha com Big Data? Então, tu sabe o que eu estou falando. Big Data é o maior exemplo de complexidade. E ambiguidade. Aí vem a questão que a gente não foi adestrado a fazer perguntas. Porque a gente faz perguntas genéricas. E a ambiguidade é muito genérico. Então, a gente tem que saber olhar, decidir, entender que tem sempre 2 pontos de vista. Aqui, hoje, nós temos mais ou menos umas 60, 70 pessoas. Cada um de vocês está tendo uma impressão disso aqui que eu estou falando. São 70 visões diferentes. Imagina se eu fosse sair daqui e perguntar para vocês do que se tratou essa palestra. Vou ter 70 visões diferentes. E qual que vai ser a certa? Todas. O prisma é um só, mas a visão são diferentes. Vocês vão aprendendo coisas diferentes aqui. Vocês estão fazendo conexões mentais diferentes. Nós tentamos fazer jornada do consumidor, persona, e um monte de coisa tentando inferir uma coisa só. E não imaginar que o cara pode ter milhões de pontos de vista. Isso é um perigo. E a gente ainda gosta disso, porque a gente vive cada vez mais nos colocando sob pressão. Inovação é sob pressão. Inovação é investir em incerteza. Concordam comigo? Se eu soubesse o que ia acontecer, não fico em casa. Bem-vindo ao mundo da experimentação. Agora eu entreguei a minha idade, né? Quem viu o Beakman's World aí? Pouca gente aí, é só os nerds, né? Mas é isso, o cara ele sempre desafiava as coisas. E aí tem uma coisa muito legal aqui, eu gosto dessas brincadeirinhas, porque tem um filmezinho bem besta, que é o Paranorman. Vocês já viram esse filme, Paranorman? O Paranorman, a coisa que me gravou do Paranorman foi o seguinte: o professor de ciências da escola do Norman foi tirado da escola, foi demitido, e ele justifica a demissão dele pelo seguinte fato. Ele diz assim: Norman, as pessoas querem todas as respostas que a ciência dá, mas as pessoas não estão sujeitas a responder as perguntas que ela faz. Olha um filmezinho besta e traz um ensinamento que é exatamente esse que a gente faz hoje. A gente não quer responder perguntas, a gente só quer o benefício, nós como consumidor, vamos pensar assim. Então, a agilidade ela começa a fazer pergunta, por isso que ela incomoda às vezes muitas pessoas. Eu quero saber o valor real disso que eu estou fazendo para entregar, de fato, aquilo que é valor para o meu cliente. E aí eu volto, que é possível cessar. Acabou a deprê. É possível cessar. Existem novos caminhos para isso. A gente traz aqui um diagrama. Isso aqui a gente se inspirou para fazer a marca do nosso movimento que se chama Lead for Tomorrow. E a gente acredita o seguinte: a gente vive aqui, certo? Em gestão, no mundo de gestão. Mesmo não sendo gestores, nós somos responsáveis por gestão. Gestão do negócio, porque a gente responde para um negócio. Gestão de produtos, porque a gente entrega produtos e serviços. A gente tem um processo que a gente segue, a gente cria, desenvolve. E a gente tem pessoas ao nosso redor. A gente sempre vai ter isso. Agora, como é que eu transformo esse negócio todo? Como é que eu transformo cultura? Por isso que é assim. Ó. Imagine que se fosse um troço plano e a gente fizesse assim. Eu puxo a cultura com a liderança. É óbvio isso aqui ou é... É óbvio, né? Não tem nada novo. Então, vamos entender os paradigmas da gestão. A gente sempre fez gestão de dentro para fora. Ou seja, criamos o nosso negócio. Vai ter um produto aí, um serviço que a gente vende. A gente cria um processo. Putz, esqueci um negócio. Eu tenho que contratar gente para fazer tudo isso, né? Eu tenho que contratar pessoas para seguirem os meus processos,
para venderem o meu produto, para me darem resultado de negócio. O que eu começo a fazer com isso? Hierarquia, comando, controle. Ou seja, eu sou o chefinho lá, chicote nos caras. Curto prazo, eu vou caminhando e não vou aprendendo nada do que eu estou fazendo. Linear, mantenho o status quo. Melhoria, requisitos de compliance, área jurídica, estão matando várias iniciativas de inovação. Vocês já imaginaram o Uber, quando concebeu sua ideia, chegando para a área jurídica, dizendo assim, eu vou fazer um negócio que vai usar motoristas, que não são meus, não têm carteira assinada, carros que não são segurados por mim, e eu vou jogar lá. Óbvio que o compliance disse, isso é impossível. O cara disse, eu vou fazer. Vou fazer até o ponto que isso virá um benefício social e as pessoas lutarem por essa causa. A execução disso está em controle, eficiência e previsibilidade. A gente queria saber sempre onde chegar, quando chegar e como isso vai ser. Previsibilidade, eficiência, controle disso. Aquele desenho muito bom, se vocês não estão vendo, é um cara botando uma cenoura e ao mesmo tempo cobrando. Então, é mais ou menos isso que a gente vivia. E o que acontece com os nossos silos, que a gente falou no início? Cada um por si, Deus talvez por todos, né? Porque não sei se Deus olha para esse tipo de modelo. A gente tem que mudar. Business Agility busca fazer uma coisa diferente. Esquece de dentro para fora. Vamos olhar de fora para dentro. Vamos entender que a gente pode investir em liderar redes e colaboração, propósito, ecossistema. Vamos entender que a gente está virando para o outro lado, autonomia, eficácia e adaptabilidade, ou seja, entrega o que é certo. Autonomia, me dá uma missão, eu vou assumir essa missão e vou fazer o que tem que fazer, o certo. Iniciativa, evolução, hipótese, encantamento. Lean Startup. Cria, mensura, aprende e gira o ciclo. Longo prazo. Empresas exponenciais. Tem os dois lados do cérebro ali. E aqui é tu olhar longo prazo sem deixar o curto prazo de fora. Olha para frente, visão. Planejamento estratégico de 2 anos, 5 anos, não existe. Visão de 1 ano. Experimenta a cada 3 meses. E aí a gente vai conseguir fazer isso. E aí a gente vai conseguir trazer uma liderança visionária, volatilidade, vou ter uma visão. A incerteza vai sempre existir, mas eu preciso compreender. Complexidade não vai ser simples, mas eu posso clarificar isso, eu posso trazer uma clareza. Ambiguidade, ágil, toma decisão rápida, experimenta rápido, vê o que está acontecendo. Esse cara é outro legal de ler, Stephen Denning, que ele traz agilidade para o mundo dos negócios. Mas olha esse carinha aqui, Gary Hamel. Não é simplesmente implementar uma nova prática, processo ou estrutura. Em vez disso, a gente tem que começar um novo conjunto de princípios de gestão. Tu vê que o que eu estou falando hoje aqui tem muito mais a ver com administração, talvez? Ou é uma coisa, ou funciona para vocês o que eu estou dizendo? Ou alguém aqui diz, não, isso aqui, balela, bobagem, perdi meu tempo, ainda bem que o café estava bom e eu tinha um omelete ali. Algumas pessoas se levantaram, achei que ia sair. Ainda bem que foi para tirar foto. Então, como é que a gente reconhece a agilidade? Eu sei que eu estou me estendendo, mas vou dar alguns princípios para reconhecer a agilidade onde a gente está. Times orientados para uma missão, focaliza as pessoas nos resultados, em vez de meramente cumprir papéis e job descriptions. Tem RH aqui ou não? Sempre tem, né? Sempre tem uma... Job description não é o terror do RH hoje? Hã? Como é que tu contrata gente? Preciso fazer inovação. Cadê a faculdade de inovação, né? 5 anos de faculdade, diploma, essa coisa toda. Difícil. Hoje eu tenho que fazer uma coisa diferente para inovar, eu preciso ir na rua. Não. Não está aqui. Desvio de função. Primeiro, valor ágil. Interação entre indivíduos mais que processo e ferramenta. Não cria o processo e ferramenta e contrata pessoas. Contratamos pessoas pelo currículo, demitimos por comportamento, certo? Equipes demonstram resultados reais. Então, a agilidade quer resultado.
Eu quero propósito com resultado. Resultados reais, experimentos rápidos, baratos. Ninguém disse que eu tenho que despender milhões de dinheiro em inovação. 99 começou fazendo um site no prédio dele e o cara botava lá assim, você precisa de um táxi? Bota para onde você está, para onde você quer ir e o teu celular. Caía no e-mail do cara, o fundador, e ele mesmo ligava para o táxi e marcava e agendava. E o que ele fez? Resultado real, experimentou rápido, barato e constantemente, porque ele foi ampliando. Produto funcionando é mais importante que uma documentação abrangente. Não fica fazendo relatóriozinho que não leva a nada. O estímulo a todo momento à colaboração, transparência e confiança. Difícil isso. Radical transparency. Cara, seja transparente. Mostre. Quem nunca aqui nessa sala ouviu, não fala isso. Isso é estratégico. Bah, muito transparente. Colaborar com o cliente mais do que negociar contrato. Compliance, jurídico. Não, para aí. Essa vírgula não funcionou. Vamos botar para outra aí. Não está certo isso aí. Qualquer semelhança é mera coincidência. Possui um compromisso contínuo com a experimentação digital. Não estou falando de transformação digital, transformação ágil. Experimenta. Talvez aquela transformação que vocês leram por aí não funciona para vocês. Então, responde à mudança mais do que segue um plano. Tem gente que bota assim, agora nós vamos se transformar digital. Nós vamos ser digitais. Puf, segue o plano. Aí, no momento, mudou o troço. Mas, não, para aí. Aqui, ó, quem aqui anda ainda com o GPS? O GPS é aquele antigão lá que tu baixava os mapas. Alguém aqui anda com isso? Não. Oi? Daí é aquela coisa, né? Tu vai mais ou menos. Agora, o Waze é muito melhor, né? Porque ele responde à mudança. Se tem trânsito, ele te avisa. Se tem buraco, ele te avisa. Focar na eficiência e encontrar a coisa certa para fazer para os nossos clientes. Ser obcecado pelo cliente. Todo mundo está falando sobre isso. Mas será que alguém faz de fato? Ou quem está fazendo isso de fato? Eu vejo muitas empresas, quem está obcecado por cliente é atendente da net. Que está te ligando, está tomando xingão, está tomando esporro teu, dizendo assim, que está me ligando para oferecer pacotes, não está nem funcionando na internet que eu comprei. E é isso aí mesmo. E ela disse, obrigado, senhor. Obrigado, senhor. O senhor, não, senhor. Tudo bem, senhor. Em breve, senhor. Ela está obcecada pelo sucesso do cliente porque ela não quer mais ouvir esse tipo de coisa. Até o robô eu xingo da net, quando ele me atende assim. Eu já encontrei o seu contrato. Vai. Eles estão. O resultado lá em cima, board, nem sempre está. Eu fiz uma pergunta uma vez para uma empresa, eles diziam assim, nós somos 100% focados no nosso consumidor. E eu disse, que legal, então você reduz a sua margem para ele deixar ele feliz. E o cara, opa, o quê? Então tu não é tão obcecado assim. Cliente nosso, saiu agora na Isso é Dinheiro, a rádio que virou TV. A Jovem Pan entendeu, isso é bem legal esse case, porque o ano passado a gente começou, e esse ano eles lançaram a Panflix, que é o Netflix de notícia. O que rola? Eles começaram a ver que as pessoas não querem mais ficar presas. Olha que coisa, né? Não querem mais ficar presas a uma mídia só. E eles foram rapidamente pegar. O que rola aqui? Pesquisas Ibope, pesquisas não sei do quê, todo tipo de pesquisa também olha para o passado. No digital, quando eu estou no Spotify, quando eu estou no Netflix, eu estou entendendo o comportamento daquela pessoa just in time. Naquele momento, eu estou entendendo o real comportamento dele. Vocês aqui devem ter Smart TV. Ou quem comprou assim, nos últimos 3 anos. Para tu usar Smart TV hoje, tu tem que se cadastrar, tem que botar o teu e-mail, né? Isso é uma boa armadilha. Porque agora os aplicativos embarcados, a Jovem Pan tem um aplicativo embarcado na Samsung, eu consigo ofertar coisas exatamente para o teu perfil. Entendendo tudo onde tu vai. Porque na tua Smart TV tu tem o Spotify, eu sei a música que tu ouve, eu sei os vídeos que tu olha no YouTube, eu sei a quantidade de tempo que tu fica ligado à TV e quando tu liga a TV. Big Data.
Nike lança um serviço de assinatura de tênis, vocês viram? Eu não preciso vender mais as coisas. O senso de propriedade está mudando. Se está mudando, eu remodelo o meu negócio. Eu experimento. Ele não está fazendo isso para todo mundo. Ele não mudou radicalmente o negócio dele. Ele oferece esse serviço. Até o momento que isso aqui pode ser que abocanhe o meu core business, ou pode ser que não. O Manifesto Ágil fala tudo isso. Entregar... Pega o PDCA. Nosso PDCA é esse aqui. O que eu acho mais legal ainda é esse aqui. Olha só que legal. Torne as pessoas incríveis, porque se elas forem incríveis, elas vão gerar valor continuamente. Para isso, elas têm que ter um ambiente seguro como pré-requisito. Eu tenho que fazer a transferência acontecer, experimentar e aprender rapidamente. Esse é o livro que eu falei, da Cat Sierra. Ela fala um negócio que é muito legal. Quantas vezes a gente vendeu nossos produtos mostrando quão incríveis os nossos produtos eram? Ah, é super bem acabado, qualidade, tem isso, tem aquilo. A Cat Sierra diz, não me diz quanto o teu produto é incrível. Me diz quão incrível eu fico usando o teu produto. É uma outra pergunta. Saiu na Harvard Business Review, tudo isso aí. Eu vou passar rápido aqui para a gente não se estender muito. Mas esses são os princípios do Manifesto Ágil. Vamos ver se a gente tem algum deles aqui que seja maléfico para a empresa de vocês. Agregar valor, produtos que funcionam, entregar ciclos curtos, compreender a mudança, colaborar na criação, buscar excelência, evitar desperdício, comunicar e interagir, confiar e dar suporte, empoderar a equipe, ritmo sustentável. Não é o carinha lá que se quebra no computador. E melhorar continuamente. Algum de vocês aqui discorda com alguma desses princípios? Não, esse aqui vai ser horrível para mim. A gente tem que aprender continuamente. A organização que aprende não é uma máquina de clonar as melhores práticas. De novo, mais um cara super moderno, né? Millennium. Peter Senge é Millennium. Geração Z. Por último, só para a gente mostrar que existe prática disso, trago aqui um modelo. Isso aqui é o que a gente está usando para implementar isso dentro das empresas. Se servir para vocês, legal. É muito bom, a gente gosta. O que acontece? Uma empresa quer resultado, certo? Esse resultado ele passa por horizontes para te alcançar esse resultado. Eu preciso executar, eu preciso ter novas iniciativas no âmbito de produtos e serviços. Perspectiva de negócio, eu tenho que ter uma estratégia bem alicerçada e eu preciso ter um poder de liderança. Ou seja, como eu entrego o resultado, por que eu entrego e o que eu quero. Aí vem o Simon Sinek aí. Então, a curto prazo, quando a gente fala em processos e ferramentas ágeis, a gente começa a dar comportamentos, a gente começa a mudar o ambiente. Quando a gente fala em ter um mindset ágil, a gente já começa a falar em iniciativa, conhecimento, habilidade. Quando a gente começa a falar em negócio, eu já falo em business agility, porque eu não quero que uma área só entregue, eu quero que o negócio todo suba, que dê resultado. E as pessoas, elas se identificam, elas se motivam por 3 coisas. Propósito relevante, maestria, o potencial que eu tenho de me desenvolver, e autonomia. Lidera, não me diz o que fazer, me lidera. Então, a gente quer resultados incríveis, experiências incríveis. Falando em cultura, a gente não conserta a nossa cultura. Mas a gente acredita que com a gestão disso, a gente consegue fazer essas coisas acontecer. Ou seja, processo e ferramenta, eu tenho que ter uma gestão muito boa de fluxo de valor, inspeção e adaptação. Foco no cliente para entender qual é o produto que ele quer, qual que ele não quer, o que ele está experimentando, o que ele está precisando, necessidades. Foco no mercado, crescimento e inovação. O que meu concorrente está fazendo, o que eu tenho de custo de oportunidade para trazer. Inspiração, transformação e confiança. Esse é o papel do líder. Querem mais uma dica? Papéis de cada um desses caras aqui. Quem já ouviu falar em Product Owner? Tu está ouvindo falar de tudo, cara. Product Owner. Business Owner. Quem trabalha com Scale, Safe, alguma coisa assim, já viu o Business Owner. E Leader Coach. Esses são os papéis
e responsabilidades em cada uma desses stacks. E o líder visionário que vai trazer a visão lá da frente. Desculpa pela despejar conteúdo aí, mas espero que tenham gostado, tanto quanto eu. Fiquei honrado de ser convidado por estar aqui hoje falando para vocês e passar um pouco dessa trajetória, dessa experiência que eu venho absorvendo aí. E é isso aí, cara. Muito obrigado. Não sei se vocês querem fazer perguntas, se tem tempo para pergunta, vocês que me dizem. Se tu tiver disponibilidade para ficar depois, para quem quiser conversar, daí a gente faz o encerramento para agora, porque a gente sabe que tem compromissos mais adiante, daí encerra, depois informalmente conversa contigo. Maravilha. Okay? Obrigado. Muito obrigado. Eu convido o presidente Juremir para fazer uma entrega de uma lembrança para o nosso palestrante. E também vamos proceder aos sorteios dos nossos patrocinadores. Nós temos um óculos VR da Algar, nós temos uma mochila da Sicredi e um squeeze da Bitcom. Eu convido os representantes da Bitcom e da Algar aqui para fazer a entrega. Vamos então ao sorteio. O número 23 da inscrição é Fábio Guerra. Sempre o brinde maior é por primeiro, para que todos tenham a possibilidade de participar. Se posicionem, por favor, ali no banner para fazer a foto. A mochila da Sicredi vai para o número 15, que é... Pô, Charlie, agora tu está podendo participar do sorteio, sorte a tua. Charlie Macedo da Entry, que vai receber a mochila da Sicredi. Passou 4 anos sem poder participar dos sorteios, né? E o squeeze da Bitcom vai para o número 4, Ademar Iscariote. Tá viciado isso aí. Pessoal, últimos recadinhos, na verdade, reforço de recado, sobre a consulta popular. Realmente isso é muito importante para a gente, tá? São 210 mil reais que vão ser destinados aos 3 primeiros classificados na votação. São 5 projetos que estão em votação, os 3 primeiros vão receber esse recurso e que a gente, junto com a PL Metal Mecânico, com o Moda, Moveleiro e o Trinopolo, vai poder utilizar esses recursos para desenvolver projetos que são cursos a custos subsidiados, projetos de parcerias e outros mais que a gente vai poder utilizar. Então, por favor, olhem no material, votem, convoquem também seus colegas para votar nos projetos, no terceiro, do fortalecimento dos APLs, né? E sobre o Innovation Day, reforço que o primeiro lote vai até o dia 10, próxima semana. Então, aproveitem os preços menores ainda. Era isso, então. Agradeço a presença de todos, desejo a todos um ótimo final de semana, apesar da manhã ser sábado, um ótimo feriado do Dia da Independência. Bom fim de semana.